Oi, 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 tudo bom? Virgínia, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos só esperar o pessoal entrar mais um Uhum. pouquinho. E aí a gente começa, já são 20 horas, mas aí nós começamos mais um Tá. pouquinho. Os corações da Cecília. Vamos fazer um teste de som, todo mundo nos escuta bem? Será que estão escutando? Tudo certo, Vinícius? Tá, obrigada. Legal. Começamos, Virgínia? Podemos começar. Então tá. Gente, boa noite a todas e a todos. Hoje nós damos sequência à nossa série de lives da Coordenadoria de Design. Então, iniciamos hoje esse bate-papo sobre estágios em tempos de pandemia. E eu tenho assim a grata satisfação de poder conversar com minha colega de campus, a Virgínia Martins, que é coordenadora do COSIE. Antes de passar a palavra para ela e ela explicar para a gente um pouquinho o que é o COSIE, gostaria de agradecer pelo apoio dos meus colegas da coordenadoria, que nos colocaram aqui ao vivo, em especial os meus colegas Vinícius Krieger da Costa e a Raquel Paiva Godinho, e dizer que aqueles que desejam receber um atestado de participação como ouvintes dessa live, o link já está disponível na bio do Instagram e também no post da live. E ele vai ficar disponibilizado só durante a live, só durante esta 1 hora. Então, quem deseja esse atestado pode acessar ali o link. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro antes de nós começarmos é que essa live, ela nasceu de um desejo de esclarecermos uma série de dúvidas dos alunos sobre estágio. Então, é muito importante que vocês participem desta live enviando perguntas, depoimentos, denúncias, inclusive, de coisas que vocês sofrem nos estágios de vocês. E essa só vou pedir que vocês enviem essas perguntas mais ao final desse primeiro início da nossa conversa. Então, nós temos algumas coisas que a gente já discutiu que seriam importantes de tratarmos aqui no início. E aí, depois, então, eu peço que vocês coloquem essas perguntas no chat e o Vinícius vai passar para a gente poder discutir aqui. Acho que é isso. Então, Virgínia, por favor, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, do teu trabalho no COSIE, o que é este COSIE. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Virgínia, tá? Sou a atual coordenadora da COSIE, que é a coordenadoria dos serviços de integração com empresas. A gente é responsável pelos estágios dos alunos do Campus Pelotas, do IFSUL, tá? A gente trabalha fazendo esse meio de campo com as empresas que estão fornecendo o estágio e os alunos que querem iniciar um estágio, tá? Tanto aquele curricular, que é obrigatório para a conclusão do curso, que não é o caso dos cursos de design, né, que não tem, Uhum. quanto aquele não obrigatório que pode fazer a qualquer tempo, né? Bom, a gente fez uma lista de coisas, né? Uhum. Mas, assim, o que eu gostaria de falar para quem está nos assistindo é que, como tu já falasse antes, o estágio ele não é obrigatório para os nossos cursos de design, nem para o curso técnico em comunicação Nem de visual, nem comunicação design de interior, visual, nem de e design nem de interior. bacharelado. Mas a gente acha super importante o estágio, né? E o Uhum. estágio ele faz parte da formação profissional dos nossos alunos, ele é uma ótima porta de entrada para o mundo do trabalho.
Só que o que a gente observa às vezes e escuta dos alunos é que pode ser uma grande cilada. Então, nós vamos começar, gostaria que tu começasse diferenciando para a gente o estágio do trabalho. Qual a diferença entre o estágio e o trabalho? Sim, o estágio é aquele início do aluno com o mundo do trabalho, né? Então, ele não está pronto ainda, então ele precisa ser supervisionado, ele vai começar a trabalhar, vai ir aprendendo, né? Existe uma legislação toda para o estágio que é diferente do emprego, que, que provavelmente eles vão, quando vai começar a trabalhar na área do design, já tem que estar formado, já sabe, já domina tudo, né? Aí que entra a cilada, porque muitas empresas procuram pela mão de obra barata e acabam contratando esse estagiário como mão de obra, né? Barata, assim, e é diferente, porque o estagiário chega lá, ele quer aprender, ele precisa ser supervisionado, ele, né, está iniciando todo esse processo. E às vezes o pessoal confunde, até mesmo os próprios alunos assim não sabem como é que funciona. Já chegou casos lá no IFE de a aluna chegar, né, lá no COSIE e perguntar: olha, eu cheguei lá no meu estágio, eu tinha que fazer tudo, né? Queriam que tivesse domínio de Photoshop, do Illustrator, né? Querendo saber mais sobre, porque os alunos também não sabem como é que funciona todo esse processo. Uhum. E existe uma diferença, por exemplo, entre o nosso estágio, que não vale para os nossos cursos, quer dizer, Uhum. vale para a vida profissional, mas não vale como, não é obrigatório. Existe uma diferença entre esse estágio não obrigatório e o obrigatório? Tem diferença. O estágio obrigatório, ele obrigatoriamente ele tem que ser na área de formação do aluno. Então, aquele aluno que vai fazer mecânica, eletrotécnica, ele precisa colocar em prática o que ele aprendeu no curso nas empresas, né? Então, ele é necessário para se formar, é onde vai colocar em prática aquele ali e depois vai relatar, né, no relatório final, que é um trabalho de conclusão, para obter o diploma. O estágio não obrigatório, ele pode ser feito a qualquer tempo, né? O aluno pode estar iniciando o curso lá no primeiro semestre, segundo semestre, e ele tem um outro objetivo, é colocar em prática, claro, o que está aprendendo no curso, mas é mais como uma porta de entrada no mundo do trabalho, assim, no curso mesmo técnico de comunicação visual. E no design de interiores, como é integrado ao nível médio, eles também não precisa colocar em prática o que aprendeu no curso. Pode ser somente um atendimento ao público, um trabalho mais administrativo, organizacional, né? Só para ter esse primeiro contato assim com o ambiente de trabalho em equipe. E tem E essa é a regras principal desse estágio, diferença. Hum? Virgínia, tem regras desse estágio presencial? Tem regras de estágio presencial, ainda mais agora na pandemia, né? Mudou muita coisa. Se os alunos já tinham dúvidas antes, então agora mudou muito, porque com as empresas fechando, com toda essa preocupação com a segurança, né? A gente, inclusive, saiu uma nota que a gente colocou com algumas observações sobre. O trabalho presencial agora na pandemia é só para os maiores de 18 anos, né? Os menores, somente o trabalho home office, trabalho remoto. E a gente não está autorizando também presencial para todos. A empresa tem que estar de olho na segurança, tem que estar de acordo com todas as regras de segurança da Organização Mundial de Saúde, né? Usando todos os equipamentos de segurança necessários, EPIs. Então, está um pouco mais complicado do pessoal fazer o estágio presencial, né? Ao mesmo tempo, o estágio em home office facilitou bastante, tem bastante oferta, principalmente para a área do design e da TI, que é do TSI, tem bastante oferta para o trabalho de home office à distância. E esse também tem regra, Virgínia? Eu te pergunto assim, qual a carga horária semanal de um estágio? Então, pela lei do estágio, né, são 6 horas o máximo, 6 horas por dia e 30 horas semanais.
Mas nesse período agora de pandemia, como as aulas estão suspensas, ele pode ir até 8 horas e 40 horas semanais, né? Até é importante a gente falar que a gente estava falando das situações estranhas que têm acontecido, né? Existe uma lei que define a carga horária máxima. O que ultrapassa disso é contra a lei e define como se fosse um vínculo empregatício. Já não é mais estágio. Uhum. Por exemplo, o estagiário não pode fazer hora extra. A gente chega lá, faz um contrato com a empresa, onde o aluno assina a empresa e a gente lá do IFSU, a gente aprova aquele estágio, com todas as regras dentro da lei. E aí, vamos dizer, 6 horas por dia é o máximo. Chega lá, o supervisor pede 1 horinha a mais, 2 horinhas a mais, e muitos alunos não sabem que não pode fazer hora extra, né? E acabam ficando mais tempo que é permitido, né? O que causa um problema muito grande, porque configura vínculo empregatício, o aluno às vezes é o primeiro emprego, aquele primeiro contato, fica com medo de perder a oportunidade, né? Não sabe como proceder, às vezes nem sabe que é proibido, que não pode, porque desconhece as leis do estágio, né? Ou às vezes até o próprio empregador, até a própria empresa concedente, ela desconhece a lei. E essa, eu acho que uma das coisas que o nosso aluno pode ficar alerta é também no tamanho dessa empresa. Eu fico Uhum. pensando, Virgínia, assim, pode um profissional liberal oferecer estágio? Ou essa empresa, ela precisa ter um tamanho X de funcionários para poder ter estagiários? Existe esse tipo de exigência mínima? Tem. A empresa de pequeno porte, isso gera bastante dúvidas, assim, porque um microempreendedor individual, ele pode ter ou um funcionário ou um estagiário, ele tem que escolher. Então, seria uma pessoa só, que já seria o dono, né, da empresa, e também um supervisor direto de estágio. Pode. Mas o que acontece? Essa pessoa tem que ter ou formação na área, ou então conhecimento técnico. Já aconteceu, e pois isso foi na área do design, tá? Uma pessoa abriu uma empresa, ela não sabia nada de design, não tinha conhecimento técnico nenhum, ela nem sabia o que era ela dizia, o cara disse assim, não sei o que, nem quer ser Photoshop, nada. Então, o que ele fazia? Ele contratava um estagiário para fazer todo o trabalho, né? E aí, e aí que tá o problema, assim, porque o estagiário tá lá para aprender, não é para fazer todo o trabalho sozinho, sem supervisão, né? Essa empresa Uhum. até deu bastante problema. Mas não quer dizer que não possa ter uma empresa com uma pessoa só ou um profissional liberal que contrate um estagiário, mas ele também vai ser o supervisor. Se a pessoa tiver conhecimento técnico, nem precisa ser formado, mas saber do que tá fazendo para orientar esse aluno no estágio, né? Uhum. Porque E essa ele, é a principal ponto do estágio, é aprender. sim, e Virgínia, assim, ele pode ficar por quanto tempo como estagiário? Quer dizer, ele pode ser estagiário o resto da vida, ou isso tem um limite? Como é que isso funciona? Na lei, assim, por empresa, são 2 anos o máximo, mas não impede que o aluno faça vários estágios. O que é importante? Ele tem que estar matriculado, tem que estar frequentando, tem que estar com nota boa. Isso também gera uma discussão, assim, porque não adianta estar lá matriculado só para ficar fazendo estágio, tem que ter um rendimento, tem que, né? A gente considera 50% para conseguir fazer a renovação, né, de 6 em 6 meses. Mas o tempo máximo é 2 anos por empresa, podendo fazer quantos estágios quiser, tá? A partir do primeiro semestre, a pessoa já está apta, é só estar matriculada e frequentando, a pessoa já está apta a fazer o estágio, né? E não tem um limite, só não pode fazer dois ao mesmo tempo. Não posso fazer um estágio de manhã e outro à tarde, por exemplo. Tem que ser um primeiro, terminou, começa outro. E cada um desses estágios, então, pode durar 2 anos. 2 anos, 2 anos. É o máximo de tempo. Aham. E Mas dentro aí do, sim, e dentro do IFE, a gente também tem algumas situações diferentes, assim. Por exemplo, nós temos os bolsistas que
nos auxiliam na Uhum. coordenadoria, nós temos monitores em algumas disciplinas. Ah, existe também um prazo máximo? Qual a diferença entre isso? Como que vocês veem os bolsistas, monitores? Que diferença que existe entre um e outro? É diferente. Os bolsistas e os monitores não são considerados estagiários, tá? Então, Hum, eles vão ter regras próprias, outro regulamento que não é o dos estágios. Lá, os monitores, né, que quem coordena essa parte é lá a diretoria de ensino, está vinculado às coordenadorias, os monitores servem para auxiliar os alunos com as disciplinas de sala de aula, né? Cada monitor está lá para auxiliar, os alunos podem pedir ajuda, assim como poderiam pedir para um professor, mas às vezes, para facilitar, os professores têm várias tarefas, o monitor uhum, auxilia. Mesma coisa os bolsistas dos laboratórios, né, e da pesquisa. Eles estão ali para ajudar nos laboratórios e nas pesquisas que eles estão incluídos. O estágio, tem a possibilidade também de fazer o estágio dentro do IFE, mas aí é diferente, a gente tem um número. Hoje, isso está em discussão, porque a gente tinha 150 estagiários no campus, Pelotas, distribuído por várias coordenadorias. Ali, fora dos cursos, como o curso do design que tem ali para auxiliar no pessoal na sala dos professores ali, todos os setores tinham estagiários para fazer um trabalho administrativo, para auxiliar os setores, mas esse número diminuiu, saiu um decreto no final do ano que diminuiu o nosso número de estagiários para, se eu não me engano, 45, tá? Se não me falha a memória. Então, essa oferta diminuiu bastante, mas era organizado ali pela gente, né? A coordenadoria chegava, colocava a situação que precisava no estagiário, falava as atividades e a gente ofertava para os alunos, através de um edital, e eles iam para uma seleção. Ali não era só a entrevista, também eram contabilizadas as notas dos alunos para ficar um processo justo, né? Metade da nota era com. Era não, porque ainda é, só que eu não sei como é que vai ficar isso para o futuro. sim, Né? em Com a função do pandemia, orçamento. É. entrou junto a pandemia e também essa questão da diminuição de dois Questão de terços do nosso orçamento, estagiário. é. Então, eles vão ter Aham. que distribuir tudo, né? Mas E o a aluno, diferença é essa. O ele estagiário pode, vincula em estágio, o bolsista vinculado à pesquisa, ao laboratório e o monitor para auxiliar nas disciplinas. Mas cada uhum. um por um processo de seleção diferente. E fugindo um pouco do assunto do estágio, então, mas um aluno, ele para ser bolsista, por exemplo, numa pesquisa, ele só pode ser uma de cada vez ou ele pode acumular também? Isso depende do edital da pesquisa. A lei do estágio, ela não proíbe que o aluno faça uma outra atividade remunerada ou não junto ao estágio. O que não Ah, pode são dois estágios juntos. Isso não tá. pode. Tem que terminar um Aham. para fazer outro. Mas se o aluno quiser fazer um estágio e for selecionado também como bolsista numa pesquisa, ele tem que ficar de olho no edital. Alguns editais, eles vedam a outra atividade remunerada, mas a Sim. maioria não tem este problema. Né? Então, o aluno tem que ficar. Isso tem bastante essa dúvida. Os alunos, quando conseguem a bolsa, vão lá porque acreditam que é o estágio, a lei de estágio que barra, mas é o edital da pesquisa. Uhum. Inclusive, podem É, trabalhar de carteira assinada no turno e fazer estágio também não impede. não impede. Não, E não impede. qual tu acha que é o caminho mais correto para se conseguir um estágio? Eu te pergunto isso porque a gente recebe na coordenadoria vários pedidos para estágio. Só que Uhum. nós não sabemos se essas empresas são idôneas e se realmente são um espaço que vai ser de aprendizagem para o aluno. Sim. Então eu te pergunto, melhor é que as coisas passem pelo COSIE ou eles também podem procurar outra empresa particular? O que que tu sugeres como um caminho mais seguro para que o nosso aluno não caia numa cilada? Uhum. Lá no COSI a gente tem um controle dessas empresas, né? É até um espaço para colocar, até um pedido para os alunos. A gente tenta controlar as empresas, mas também é um pouco complicado. A gente tem uma demanda muito grande lá de trabalho, a gente cuida do estágio de todos
os cursos de todos os alunos, sendo obrigatório ou não obrigatório, os trabalhos finais, que são os relatórios. Então, às vezes a gente não consegue abranger todo, né? Mas assim, a gente tenta ter um controle das empresas que chegam, né, para a gente para solicitar um estagiário. A gente conversa, a gente verifica qual é o tamanho da empresa, as atividades. Quando eles mandam as vagas, a gente olha se está dentro da área, se aquelas atividades ali vão auxiliar o aluno. Já aconteceu de chegar empresa querendo aluno do design para trabalhar com uma coisa, para atender balcão, por exemplo, né? O ensino médio poderia, mas para o curso de superior não, aí teria que ser as atividades na área. Então a gente tem esse controle. Mas às vezes a gente não às vezes não tem como saber o que acontece dentro dessas empresas. Por isso é importante que os alunos também deem esse feedback para a gente, tá? É difícil acontecer, às vezes acontece é que os alunos ficam com medo de que se chegam lá no COSI, a gente vai acabar falando para a empresa e pode dar um problema para ele, perder esse estágio, eles ficam com medo disso. Mas não precisa ter, a gente precisa saber do que está acontecendo para um aluno não acabar. Vamos supor, aconteceu um problema aqui, não falou nada. Aí a empresa vai lá de novo, pega outro estagiário e o outro estagiário acaba passando pelo mesmo problema, né? Porque pensa, tem tantas agências, empresas aqui dentro de Pelotas, que são lugares legais para trabalhar, que oferecem um ambiente legal, né? A estrutura de aprendizagem. E ali o aluno acaba perdendo tempo caindo numa empresa como essa essas que eu citei, assim, sem falar o nome. E por a gente não saber mesmo, né? Faltar. Então, o caminho mais seguro, na verdade, não tanto faz, assim. Indo lá ao COSI, a gente vai indicar, né? A gente publica sempre na nossa página do Facebook. Claro, quando as aulas estavam, quando o Sul estava em atividade, a gente tinha um mural, que a gente coloca lá as vagas, né? O aluno pode chegar lá e perguntar também. E também tem outros meios. Um meio muito legal que os alunos acabam conseguindo bastante oportunidade é cadastrar os currículos em agências de integração, tá? Que são empresas que prestam serviço para outras empresas, elas fazem um serviço de recursos humanos. Quando a empresa é muito grande, não tem um setor de RH, né, bem estruturado, acabam contratando as agentes para fazer esse trabalho. Fazer seleção, eles têm um banco de dados de currículos, aí fazem a seleção, fazem toda a parte do contrato, do exame, e o estagiário chega prontinho para a empresa. São elas o CIE, né, que a maioria dos alunos já conhece, mas também tem outras que não são tão conhecidas, a Fundatec, a BRH, Company. Eles têm no site eles têm um espaço, o aluno cadastra o currículo, preenche ali o formulário, e quando eles conseguem uma vaga que tenha o perfil daquele aluno, eles chamam para uma entrevista. Muitos estágios vêm do CIE dessas agências, que também é um local seguro, né? Eles só trabalham com isso, assim. Então, a gente tem um trabalho direto com eles. Estamos sempre em contato. Eles também divulgam algumas vagas com a gente, né? Então, é uma boa dica para quem quer fazer um estágio, está procurando. Ali vem bastante oportunidade. E também pode ir diretamente na empresa, né? Conhece uma empresa da área, foi chamado para uma entrevista, pode ser diretamente com a empresa também, não tem problema. Né? Mas tem que passar pelo COSIA primeiro, antes de iniciar. Não pode iniciar o estágio sem contrato. E sem as orientações, acontece. Acontece, o aluno acha que está fazendo estágio e não fez um contrato, não fez nada. Né? Acontece bastante. Bom, essa era a pergunta aqui que tinha também, o que é um agente de integração, né? É que já comentasse, né, a diferença entre pegar um estágio através de um agente ou então direto com a empresa. Mas ele precisa passar pelo COSIE, né? Às vezes o aluno, Virgínia, ele primeiro envia para a gente, então é bom saber que o caminho correto é primeiro o COSIE, vocês enviam para nós. E aí, então, até para a gente orientar esse aluno, né? Porque a primeira coisa que a gente fala lá é sobre a lei do estágio. A gente manda as orientações para o aluno ler a lei do estágio, se inteirar
né? O que é direito desse estagiário? O que ele pode fazer, o que não pode, qual é o dever da empresa, como funciona, até para ele saber, né, se está sofrendo alguma situação meio que não poderia, assim, né? Porque se tu não Sim. conhece a lei, como é que tu, né? Quando vê, tu acaba passando por uma situação e tu nem sabe que tá na lei ali que poderia ter ajudado, né? Então, legal que o aluno, primeira coisa, chega lá para conversar com a gente. Claro, agora a gente, nessa época da pandemia, a gente está atendendo via e-mail, mas também eu acabo compartilhando o meu telefone pessoal, o meu WhatsApp, para os alunos conversarem comigo em caso de dúvidas e tudo mais, né? Porque é interessante essa troca. Às vezes o aluno está perdido e a gente orienta lá. Leia a lei do estágio, o que pode, o que não pode. Primeira coisa, fazer um contrato. A gente não inicia nada assim, sem estar com o contrato assinado, autorizado pelo IFSU, né? Para ver se aquela empresa está de acordo, se as atividades estão de acordo com o curso, né? Uhum. Então, procurar a gente em primeiro lugar. Antes de iniciar, muitos. Olha, e é desconhecimento do aluno, porque acaba que ele fica empolgado com aquela vaga, a empresa já também não sabe, quer contratar estagiário, mas não sabe como faz, também não se informa, né? Isso é um erro, porque a lei existe, se tu quer um estagiário, tu é obrigado a saber o que está na lei. Mas Uhum. às vezes nem é má fé, às vezes é falta de informação da empresa, assim, perdida. Já aconteceu de empresa me ligar para perguntar, porque o aluno queria férias, eles não sabiam que podia tirar férias e toda essa confusão. Então, esse é o caminho. E Virgínia, a gente já tinha conversado há mais tempo que de fazer um banco de empresas, más empresas, né? Uhum. E acho que é interessante deixar claro para o nosso aluno que ele pode entrar em contato contigo Pode. e que vai ser, digamos assim, mantida a sua identidade em anonimato, né? É, A não ser que seja tão grave, imagino, que vocês, eu sei que tem alguns momentos que vocês já tiveram que agir e ir em alguns locais, porque nós tínhamos alunos não dos nossos cursos, mas alunos que estavam em situação de trabalho de mão de obra muito barata, né? uhum. Mas assim, acho que é importante deixar claro para o nosso aluno que ele pode entrar em contato com vocês e serão ouvidos e que essa queixa, essa denúncia também ela não, vocês vão tratar de É, uma forma bem, digamos assim, sensível, né, a situação. pode e deve entrar. E já aconteceu algumas vezes, bem como tu falou, já aconteceu alguns casos, assim, a gente nunca vai expor o aluno, né? Mas é importante até para a gente saber o que está acontecendo. O aluno às vezes se preocupa, né? Se vai perder o emprego, o que pode acontecer, mas é direito dele, tem que. Gosto de deixar claro que se a empresa está fazendo alguma coisa contra ali, ela mesma pode se prejudicar. Fora Uhum. da lei do estágio, já vincula vínculo empregatício. Então, se o aluno entra na justiça por alguma coisa, a empresa está errada, ela não pode estar fazendo isso. Então, é interessante, às vezes o aluno fica com medo de conversar e às vezes até a empresa nem sabe que ela está fazendo uma coisa contra a lei, né? Então não tem que ter medo de procurar os seus direitos, mas eu entendo que às vezes os alunos precisam daquela oportunidade, né? Mas então podem chegar porque a gente acaba ligando para ver o que está acontecendo, sem falar nomes, ou às vezes a gente manda algumas orientações para a empresa, assim, para que ela se adeque, né? Estagiário sem férias, o estagiário tem direito ao recesso remunerado. Agora, na pandemia, não pode fazer hora extra. O supervisor tem que estar supervisionando o trabalho. Não pode ficar com um acúmulo de trabalho muito grande. Às vezes, só porque está em casa, né, acaba se passando. É bom que eles controlem o horário que estão trabalhando, como se fosse ir num local que teria um ponto, um registro de horário. Começa a trabalhar até o horário, termina até o horário. Até para não ficar bagunçado, né? Então é importante que o aluno registre isso também, tenha esse cuidado. E esse home office agora, ele precisa, digamos assim, ele tem o direito de seguir o antigo horário comercial? Ou o supervisor pode ligar a qualquer hora, exigir tarefas de um dia Não, para o outro? Como funciona isso?
isso tá gerando bastante confusão, né? Não pode, porque o estagiário ali, se fez um contrato, trabalha 4 horas por dia, segunda a sexta. Então, é aquelas 4 horas que ele vai cumprir, né? O aluno tem todo o direito de não responder fora daquele horário, trabalhar somente as 4 horas. O que passa disso já é abuso, né? Porque aquelas 4 horas que recebe uma bolsa para aquelas atividades dentro das 4 horas. E o estagiário não é um funcionário, tem diferença, né? O estagiário está ali para aprender, para fazer aquelas atividades supervisionadas. Ele não é um funcionário que tenha. O funcionário tem outras responsabilidades que o estagiário não tem, né? De estar disponível, não é. Tem que estar disponível naquele horário estipulado, né? Então é importante frisar isso. Tem direito a férias, tudo isso. E há muitos impactos agora com a pandemia, mudou alguma coisa na legislação? Ah, como é que tu É vês que as empresas estão se adaptando? Como isso uhum. funciona? Muita coisa a gente acabou abordando aqui. Mas o principal problema é que foi uma coisa muito inesperada, né? Parou, o IFISU foi suspenso, a gente achava que ia voltar em seguida, não aconteceu, infelizmente, né? Então, a gente também não estava preparado para atender os alunos e ficou um tempo ali que a gente estava se adaptando, mas o principal problema é que os alunos não sabem que a gente está atendendo, está trabalhando home office agora. Então, eu estou trabalhando, a nossa equipe toda está trabalhando para atender os alunos, tá? A parte de contrato segue a mesma. Muitos alunos entraram no estágio e não acertaram essa documentação. Então, se tem alguém ouvindo, pode entrar em contato comigo aqui depois para a gente acertar, porque a gente está recebendo tudo normalmente, né? Mudou a questão do menor de idade, né? Que não pode trabalhar de forma presencial. A gente está incentivando as empresas, mesmo os maiores de idade, a trabalhar de forma de home office, de forma remota, né? Para privar os alunos, a gente está a segurança deles, né? Para evitar que eles se exponham, porque ainda mais na área do design, né? Tem como trabalhar tranquilamente de home office, as atividades podem ser feitas todas em home office. Então, a gente está incentivando as empresas nesse sentido. Mas os maiores de idade podem continuar presencialmente também, se for o caso, né? Desde que a empresa se comprometa de que está adotando todas as orientações de segurança, né? A gente tem conversado com as empresas uma a uma, assim, diretamente, né? Eles têm assinado uma declaração, a gente está fiscalizando isso. Mas a principal mudança foi essa aí dos menores, né? Mas então, muitos alunos chegam, muitos podem fazer estágio durante a pandemia, podem, tá? Não tem nenhum impedimento, desde que autorizados ali lá pela gente, né? Pode começar o estágio sem problema. Eu acho que é algo de Virgínia, cair. Virgínia, quando nós Oi. recebemos ali sempre o relatório de estágio, tem algumas figuras ali que a gente tem dúvida de qual é o papel de cada uma. Uhum. Então, o que cabe ao supervisor e o que cabe ao orientador? Porque nós somos orientadores, mas nós não vamos às empresas para fazer essa avaliação em loco, essa orientação em loco. Então, se tu pudesse esclarecer para a gente qual a diferença entre o supervisor Uhum. de estágio e, no nosso caso, com professores como orientadores, até que ponto a gente pode interferir nesse processo? Falhou um pouquinho a tua transmissão, mas eu acho que eu consegui pegar a tua pergunta. O professor orientador é uma figura que está esquecida e é uma coisa que a gente tem tentado agora, principalmente durante a pandemia, a gente está tentando uma outra forma de abordar isso. O papel do professor orientador é orientar o estágio. Então, quando o aluno começa um estágio, a coordenação define um professor orientador para aquele estágio, né? O papel dele orientar e acompanhar esse estágio. O aluno, quando tem alguma dúvida, chega no local de trabalho,
viu uma ferramenta que não viu direito durante nas disciplinas, ou ainda não viu, ou viu, não viu bem, ficou com alguma dúvida. Essa é a pessoa que ele vai chegar para ser orientado. Então, o professor tem que ajudar ele nessa forma. Mas acontece que os alunos não, às vezes não sabem. A gente explica lá, mas às vezes eles ficam com dúvida, acabam não perguntando, né? Então, acabam perdendo essa troca, porque é importante, assim, o aluno está lá no mercado de trabalho, está com uma dúvida, mas o professor também sabe ter esse feedback do aluno, é importante ver o que está rolando no mercado de trabalho, às vezes tem alguma ferramenta, alguma coisa que eles estão vendo que poderia agregar nas aulas, né, na disciplina, e esse é o principal papel, né? O relatório que eles têm que entregar a cada semestre são dois, né? Ali eles vão falar quais são as dificuldades que estão encontrando, se está indo tudo bem no estágio, né? Um supervisor também vai fazer essa avaliação do estágio, né? O primeiro é no final do primeiro mês e o segundo é quando completa 4 meses de estágio. Muitos alunos não dão bola para esse relatório parcial, né? Mas é importante, principalmente nos casos que o aluno acha que ele não está aprendendo muita coisa. É ali que vem o feedback para a gente. A gente olha aquele relatório e ali a gente já conseguiu identificar muitos problemas com a empresa. Ali do aluno colocar que o estágio não está assim como ele esperava. Daí a gente vai investigar o que está acontecendo. Chama o aluno para conversar, né? Às vezes dá uma ligadinha para a empresa, assim, para dar uma sondada. Então, esse relatório, que é para entregar para o professor orientador, é muito importante. A gente agora estava modificando ele, inclusive, agora na pandemia, pensando uma forma de trazer o professor orientador, né? Então, a gente está bolando umas perguntas ali, porque o professor orientador pega o relatório só para ter ciência do que está acontecendo, mas a gente quer envolver ele também nesse processo. Então, provavelmente, na próxima semana, vocês já vão estar recebendo um relatório um pouquinho diferente, né? Que aí o professor também vai... Porque, às vezes, eles não sabem, assim, que... Na correria, né? Acabam nem sabendo quem é que está orientando, ou esquece, ou, né, não tem esse contato com o aluno, é para obrigar mesmo o professor a chegar no aluno, para ver como é que está indo o estágio, até que às vezes o aluno fica meio tímido, assim, de compartilhar algumas coisas, né? Então, para tentar forçar mais essa aproximação. Esse é o papel do professor, orientador. O supervisor de estágio é a pessoa que supervisiona o estágio na empresa. Seria o chefe ali, a pessoa que está junto, acompanhando aquele estágio. Então, ele é o responsável por orientar, por, né, acompanhar, dar as tarefas. É o olho da empresa no aluno, né? O supervisor tem que ter conhecimento técnico na área. Não precisa ser formado, é bom que seja formado na área de atuação, mas não precisa, tem que ter conhecimento técnico. Esse é um ponto que eu preciso da ajuda dos alunos para identificar. Já aconteceu de pessoas supervisionar que não tem a mínima capacidade de supervisionar alguém, né? Ou às vezes um supervisor para, sei lá, 50 estagiários também não pode, tem um limite, né? Um supervisor pode supervisionar poucos, né? Até 5, depende do tamanho da empresa. É que tem um cálculo, mas depende do tamanho da empresa, mas são poucos por supervisor. Então, o aluno tem que trazer esse feedback, porque não pode querer encher de estagiário a empresa, porque é mais barato, e aí o aluno está aprendendo nada. Então, o supervisor, ele tem que ajudar. Tem que ser alguém que tem conhecimento, né? E tu perguntou do supervisor e do professor orientador. Tinha mais uma figura? Porque a tua transmissão, ela trancou. Não, eram os dois. Eram os dois, sim, supervisor e orientador. Virgínia, já são 20 para as 9, então eu vou Uhum, passar. Tem algumas coisas que a gente sim. pode deixar para o final. Vou fazer algumas Uhum. perguntas aqui que o pessoal mandou. A professora Mariana, ela pergunta: existe um valor mínimo que o estagiário deve receber da empresa, como vale transporte? Uhum. É obrigatório, tá? Para o estágio não obrigatório, o auxílio transporte, ele é obrigatório. Mesmo que o aluno não vá utilizar. Assim, mora do lado da empresa,
a empresa tem que conceder o auxílio transporte com valor diário, tá? Que seja no mínimo do valor de uma passagem de ônibus para ir e voltar. Mesmo em home office, isso tem que estar definido em contrato, tá? Porque isso está na lei, é obrigatório. O valor da Bolsa Auxílio, não existe um valor mínimo, existe uma média, tá? Que as empresas podem consultar na internet, depois eu vou deixar um linkzinho ali para quem quiser, que tu consegue ver o valor médio para cada área, né? E é uma coisa que eu tento conversar com as empresas, porque eu não tenho como proibir um valor muito baixo, né? Mas a gente tenta conversar, porque às vezes é um absurdo, né? Eles querem pagar o mínimo possível. Quando me perguntam, quando uma empresa liga para mim, que é direto, eu boto o valor lá em cima, né? Porque o estagiário não é um funcionário, mas ele também está, né, colaborando ali na empresa. Então, é um absurdo os valores muito baixos que aparecem assim. E para o estágio não obrigatório é obrigatório o vale transporte e a bolsa auxílio. Mas não tem, Marina, um valor mínimo. Infelizmente, deveria ter. Infelizmente não tem. Não tem. É o que a Outra gente tenta conversar. Sim. Uma pergunta do nosso aluno Gabriel, do bacharelado, é sobre o valor mínimo de seguro para o estágio. Ele disse que não Uhum. pôde realizar um estágio no ano passado em decorrência desse fator, já que o valor mínimo do capital segurado exigido pelo IFSU é de 15 mil reais. Um valor bem Uhum. alto que poucos locais estão dispostos a garantir. Então, o que tu pensa sobre isso? É, na lei do estágio, tá, não tem um valor definido. O que fala? É que o seguro. Vamos começar explicando, né? O aluno tem que ter um seguro de vida que cubra morte e invalidez. Isso é obrigatório. A empresa tem que, é uma obrigação da concedente, ela tem que fornecer esse seguro. É que nem vai fornecer para os funcionários também têm que ter um seguro, né? E o que acontece? A lei fala que ela tem que estar, esses valores têm que estar atualizados com valores de mercado, né? Em 2015, a nossa reitoria, que definiu que o valor de mercado, com base em pesquisa, estava em 15 mil reais, mas já faz um bom tempo. 15 mil reais é que se acontece algum sinistro com o aluno, é um valor que a família vai receber que dê pelo menos, né, para cobrir que horror, né? Morte, ou se o aluno fica inválido, né? Esse é um valor, então, o que acontece? Algumas agências de integração, elas estão com os valores muito desatualizados. Tem umas que trabalham ainda com o valor de 5 mil reais. Eu já peguei um valor de 1.000 reais. Né? E isso é uma coisa que a gente não vai do pé, porque é para proteger os nossos alunos. Deus o livre, a gente tomara que nunca aconteça, mas já aconteceu, inclusive um estagiário lá nosso do IFSU, né, que veio a falecer, né, foi atropelado, não sei se vocês lembram. Então é importante para a família depois esse valor, né? E as empresas não têm muito problema, porque o valor é baixo. Fica em torno de 30, 40 reais por ano. Não é um pagamento mensal, é pelo Nossa, ano inteiro. É muito baixo. Uma pólice que tem um prêmio de 15 mil. Agora, as agências de integração, algumas batem o pé e não trocam, né? Normalmente são agências que trabalham para o Estado. Aí é um pouco complicado, né? Às vezes não é, e também não é um obstáculo. Muitos alunos acham que é agente, mas se a gente começar a abrir para um, para outro, daqui a pouco vai estar o seguro tudo de 1.000 reais de novo e o aluno fica sem segurança nenhuma, né? Então a gente não arreda, porque já, inclusive, né, conversa com a reitoria se o valor vai subir para 20 mil. Porque já está, 15 mil já está desatualizado de novo. É um valor já antigo que a gente foi definido. então só Né? deixar claro para o pessoal que esse valor de 15 mil ou de 20 mil reais é o valor do prêmio, caso É, ocorra o sinistro, isso. né? É o A capital morte ou segurado. a Se venha a invalidez. falecer, ou venha a Não ficar é, inválido. não é o que a empresa paga. Não. Não é o que a empresa paga. Gira em torno de 30, 40 reais o ano inteiro, né? E para as agências de integração,
O que acontece é quando trabalha com órgão público, que aí não tem, às vezes, como mexer, né? Uhum. Mas esse é o E problema. temos a pergunta também da Eduarda, que ela diz, quando existe a possibilidade de um estágio remunerado e um estágio voluntário, tem problema? Ou que a gente falou sobre que não poderia ter dois estágios concomitantemente, né? Pode, nesse caso, um remunerado e um não remunerado? Na verdade, para vocês do design, tanto do técnico quanto do superior, tá? Que não tem a modalidade de estágio obrigatório, só o não obrigatório, não pode estágio sem remuneração, é proibido. Tem que ter a bolsa auxílio, né? Então, essa possibilidade não existe. Às vezes o aluno quer começar, quer aprender, e aí fica desesperado, não encontra um estágio, e aí acaba se voluntariando, né? Só para aprender, mas é que não pode. Né? O contrato, a lei prevê que tem que ter uma bolsa, que não tem um valor mínimo, tem que ter alguma coisa para o aluno. E o auxílio transporte. Então, essa possibilidade não existe. Então, Né? todo Somente estágio, mesmo voluntariado, né? Ele não precisa pode. ser remunerado. Ele tem que ser Ok. remunerado, tem que estar em contrato. Fora isso, se a empresa acaba aceitando, pode dar problema para ela, né? Porque aí configura vínculo empregatício. Não Uhum. pode estar com o aluno lá de voluntário. Tem que estar com um contrato firmado, autorizado pela instituição de ensino, né? Certinho. Certo. Temos a pergunta da professora Mariana, se o aluno não tem estrutura para trabalho em home office, quer dizer que ele não tem espaço, não tem um notebook, um computador ou um software, isso é dever da empresa fornecer? Como é que funciona isso? É, essa é uma questão que não está em nenhum regulamento, mas é uma prática que deve ser adotada, né? É a orientação. Tu não pode colocar o aluno em home office, o estagiário em home office, se tu não der as ferramentas de trabalho adequadas para ele. Não é dever dele. Por exemplo, o aluno não tem condições de ter um plano de internet em casa, o notebook dele é ruim, e a empresa não pode obrigar esse aluno a fazer um contrato de internet por conta dele, nada disso. Né? A empresa tem que fornecer o material necessário para ele trabalhar. Apesar disso não estar escrito em nenhum lugar, é uma questão que se está acontecendo com alguém, é esse tipo de coisa que eles têm que vir conversar comigo, entendeu? Porque eu vou conversar com a empresa, porque essa prática não pode obrigar o estagiário a ter as coisas, eles têm que fornecer, né? Uhum. Alguns estagiários que estavam com contrato e que não tinham, a empresa não tinha condições de fornecer o home office, estava suspendendo o estágio, né? Deixava o aluno em casa, está deixando, né, porque ainda tem, eles estão ainda, alguns estagiários estão em casa com estágio suspenso, mas recebendo a remuneração. É isso que a gente está orientando, né? Para Uhum. acabar que não acabem também encerrando o contrato. A gente está tentando conversar para que não rescinda, né? Porque muitos alunos dependem dessa bolsa para se manter, né? Agora, tem muitos alunos, inclusive, que a única renda da família está sendo a bolsa do estágio. Né? Uhum. Temos mais uma pergunta aqui, de Ardel, aluno de eletromecânica. Ele diz: eu fiz meu estágio no início do ano, tinha até junho para terminar, mas devido à pandemia não consegui pegar as assinaturas, carimbos para entregar no IFE. A dúvida é: eu vou conseguir entregar depois? Não, quer dizer, vai, porque vai ter que vir falar comigo agora, depois dessa live. A gente está recebendo toda a documentação, como eu falei, por e-mail, né? Pode me chamar aqui no meu perfil no Instagram mesmo, tá? Para a gente organizar isso, a gente tem que colocar em dia essa documentação. A gente está recebendo tudo, agora, não precisa deixar para depois, na verdade não deve, né? Porque é perigoso o aluno estar trabalhando sem contrato, fazendo estágio sem contrato. Então a gente tem que Uhum. regularizar isso o mais rápido possível. Então, Jardel, entre em contato comigo. Certo. Bom, a gente já está quase no finalzinho do nosso tempo, então eu Uhum. gostaria de que tu pudesse, assim, dar algumas dicas, então, para quem pretende fazer um estágio, quais as dicas que tu dás para o povo que está nos assistindo?
Não, eu digo para os alunos que agora na pandemia, muitos acham que, primeiro, que não podem fazer estágio, ou então que as empresas não estão contratando estagiário. Isso não é verdade, tá? O que tem acontecido é exatamente o contrário. Tem as vagas e não tem gente se inscrevendo. Claro, muito por medo, né, de se expor ao vírus, mas também conversando, tem muita vaga em home office. Então, não deixem de vir falar com a gente, né? Também de colocar os currículos, tá com o portfólio atualizado, numa plataforma digital, né? Inscrever no site das agências de integração, que nem eu falei, que é o CIE, a Incompany, Fundatec. Depois, quiserem vir falar comigo, esquecerem dos nomes, eu passo aqui os links direitinho, né? Porque tem bastante vaga e não está tendo muito candidato. Então, tá na hora. E aproveitar esse tempo, né? A gente está aqui com as aulas suspensas, aproveitar esse tempo para se profissionalizar, né? Tem muitos cursos aí que estão rolando, as empresas estão de olho de quem tá aproveitando esse tempo, né, para se atualizar. Então, atualizar o currículo, fazer cursos e se inscrever nas vagas. E vir falar comigo, com qualquer dúvida. Né? A gente está sempre aberto aqui. Agora que quem não sabia já sabe, pode me chamar no WhatsApp, no telefone, no e-mail da Cossier, que está lá no site, no nosso Facebook também a gente responde, tá? Agora a gente tem que fazer uma conta no Instagram. Vamos fazer também para para a gente ter essa proximidade com o aluno, né? Porque que nem o Jardel, que perguntou. Também ficam em dúvidas e não sabem para quem perguntar, né? Uhum. Certo. Gente, mais alguma pergunta? Vinícius está perguntando ali se alguém tem mais alguma pergunta ou acha que sua pergunta não foi contemplada. Eu acho que, bom, se não temos mais nenhuma pergunta, eu acho que fica a dica, né, Virgínia, de não se sujeitar a qualquer tipo de situação, Uhum. né, que a É, instituição ela está ao lado do nosso aluno, que está ao lado dos nossos alunos, não só dos cursos de design, mas de toda a instituição, que sim. cada um leia a lei do estágio, que saiba dos seus, não só dos seus deveres, mas também dos seus Direito. direitos, E que principalmente estamos olhar o buscando contrato essa. que estão assinando. Também olhar o contrato que estão assinando, né? Importante também. E eu gostaria, assim, de te agradecer, Virgínia. A gente vai deixar depois um post específico no nosso Instagram com o teu contato, com algumas Isso. dicas que tu queiras colocar para os nossos alunos poderem acessar depois da live. E te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua atenção conosco. Muito obrigada. E ficamos também à disposição, né, para novas orientações que tu tenhas para nós, com professores orientadores dos estágios. A gente fica no aguardo desse novo tipo de relatório. E Uhum. muito obrigada, a gente só tem a agradecer e gostaria também de agradecer mais uma vez o apoio dos nossos colegas, antes de te dar a palavra final. E agradecer também a nossa audiência, todos que ficaram conosco aqui até esse finalzinho. E, Virgínia, então as considerações finais ficam contigo. Eu que agradeço, Ruth, pela oportunidade de conversar com os professores, com os alunos aqui pela live, né? É muito importante também para a gente falar esses assuntos, conversar né? E agradeço todos vocês e é isso. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e a todas, então, obrigada. Boa noite. Boa noite.